Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do reino de Deus, a palavra de Deus, o evangelho genuíno de paz, o evangelho que nos dá a oportunidade de conhecer a Cristo, conhecer a sua paz, a sua graça, a sua misericórdia e conhecer o seu grande amor, a sua paz que excede todo entendimento. E esta paz, esta revelação da palavra sempre nos traz algo novo, algo poderoso. Às vezes nós recebemos a palavra ou ouvimos a palavra, não entendemos algumas coisas, às vezes a palavra nos incomoda porque vem como uma flecha que atinge o alvo, ou seja, o nosso coração é atingido por aquilo que nós estamos fazendo de errado ou em pecado, e a palavra vem para nos corrigir, e sempre que ela vem, causa um impacto, para alguns um transtorno muito grande, emocional, porque realmente a palavra é para mudar a nossa vida, e por isso Deus estabeleceu o seu reino e fez com que homens escrevessem a palavra de Deus, escrevessem os textos bíblicos que estão inseridos na Bíblia, para que nós tivéssemos a revelação do Pai. Alguns questionam, mas a palavra foi feita por homens, eles mudaram, puderam fazer algumas coisas. Amados, a palavra de Deus foi escrita por judeus, e os judeus jamais em sua integridade, em seus valores, em seus costumes, iriam deturpar e iriam falar da sua própria linhagem, deles mesmos. Ou seja, a palavra de Deus é tão perfeita e tão verdadeira que ela fala das transgressões do povo de Israel, do judeu, ela fala das consequências que eles tiveram por se afastar de Deus ou entrar em pecado ou estar na iniquidade, e ela fala das bênçãos que eles tiveram também com o Senhor, mas ela não elimina os problemas, os sérios problemas que eles viveram, as transgressões que eles viveram, por isso ela se revela em toda a sua totalidade, tudo o que aconteceu. É claro que se nós tivéssemos detalhes em toda essa trajetória, nós teríamos vários manuais de vida, né? Várias bíblias, porque não suportaria tantas coisas, tantas revelações, tantos acontecimentos em apenas um livro ou apenas numa Bíblia. Mas nós, amados, nós estamos aqui para proferir o evangelho, falar de algumas coisas que nos anime, que nos impacte, que nos molde, que nos aperfeiçoe a cada dia, a cada manhã, a cada tempo da nossa peregrinação. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel. Os amados, algumas pessoas já conhecem o texto, ou seja, o que descreve em 1 e 2 Samuel. Em 1 Samuel fala da trajetória de um homem, anteriormente, é claro, um menino, uma criança que cresceu no santuário, que cresceu no templo e vivendo as coisas que aconteciam naquele templo. O interessante eu vou ler um versículo para que nós possamos entrar nesse texto. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eu vou ler apenas um versículo. Anteriormente a isso, amados, começa a história dessa trajetória de Samuel, onde tinha a sua mãe, Ana. Ana não poderia gerar filhos, não poderia ter filhos. O seu esposo, a cada ano eles iam até o sacerdote, iam até o templo para ofertar, para levar as suas ofertas ao templo, dedicando ao Senhor. Em determinado momento, Ana, tão frustrada porque não podia ter filho, não podia gerar um filho, dar um filho ao seu esposo, ela estava orando próximo ao templo, e o sacerdote Eli viu quando ela estava orando e achou que ela estivesse embriagada, porque não saía a sua voz, ou seja, ela estava orando em pensamento. E pergunta a ela: mas você nesse momento, no dia, já está embriagada pelo vinho? E ela fala: não, meu Senhor, eu estou clamando a Deus, orando ao Deus para que eu possa gerar, para que eu possa ter um filho. E o sacerdote Eli declara a ela que seja feita a sua vontade, a sua petição diante de Deus. Deus te abençoe, filha, vá em paz. E ela vai. E depois Deus concede a esta mulher que ela gere um filho. E o interessante dessa história é que ela gerou um filho, teve um filho, Samuel. E esse menino, essa criança, foi gerada e ela devolveu
aquele que a concedeu, o filho, a Deus, para que ele servisse no templo juntamente com o sacerdote Eli. Ou seja, ela queria tanto o filho e de repente quando ela teve, há algumas coisas no reino de Deus que são uma incógnita para nós. Nós não entendemos como pode uma mulher que desejava tanto ter um filho, de repente tem e ela dá o seu filho ao Senhor para servir a vida, a trajetória dele no templo. E esse menino está no templo, crescendo em sabedoria, em estatura, e de repente ele vive com Eli e os seus filhos. Aqui declara que os filhos de Eli eram como filhos de Belial. Filhos de Belial são filhos inúteis, sem valor, algo maligno, indigno e imprestável. A palavra de Deus nos revela que são como filhos da maldição. Por que esta palavra tão pesada, tão intensa para os filhos de Eli? Porque, amados, eles se corromperam, eles viviam no templo, como alguns de nós vivem no templo, alguns jovens vivem no templo, falam que servem ao Senhor. E quando você vê, amados, eles estão fazendo todo tipo de impureza, vivendo todo tipo de pecado, fora e pior, dentro da igreja. O interessante é que esse texto não traz uma revelação para que nos condene, ela traz uma revelação para que nos liberte, para mostrar para os jovens ou para qualquer outro, para um homem, um adulto, um ancião, que viver conforme a vontade de Deus traz a mim e a você uma intensidade tão grande, tão maior, que nós renunciamos a algumas coisas por amor ao Evangelho. E esses jovens, eles se corromperam de tal forma que eles comiam, se alimentavam dos manjares que era para Deus, as ofertas, o melhor da carne. Aquela gordura tinha que ser diluída, a carne tinha que ser oferecida, cozida, e eles comiam do melhor dessa carne. Ou seja, as ofertas que eram para Deus, porque eram costume judaico, eles se favoreciam nisso. E o pior, eles se prostituíam com as mulheres, com algumas mulheres que iam até o templo naquele lugar. O sacerdote Eli ouviu isso, sabia de tudo isso, o seu pai, e não tomou uma providência. Ele falou, por que pecares contra Deus? Mas ele não houve uma atitude, não houve uma intenção de acabar com aquela situação. O interessante é que Samuel cresceu vendo tudo isso, mas ele não se corrompeu. Samuel viu toda a transgressão dos filhos de Eli, mas decidiu ouvir a voz de Deus. E Samuel começa a crescer e vendo todo aquele corrompimento, mas ele entendia que existia um sacerdote, e o sacerdote até este momento era Eli. E Eli necessitava intervir naquela situação, mas não o fez. E a palavra de Deus diz que certa vez a Arca da Aliança é tomada. E quando a Arca da Aliança é tomada, amados, Eli interpreta que a manifestação, a glória de Deus que simboliza a Arca da Aliança havia se afastado de Israel e do templo. E isso cabe a ele, amados. Ele, como sacerdote, sabia que a proteção de Israel, simbolizada pela Arca da Aliança, a glória de Deus se manifestava. Aonde ela estava era a proteção. Não que Deus esteja fechado numa arca, não que Deus precise mostrar que hoje, ou aquele tempo, era oportuno e era específico, amados. Hoje não existe mais Arca da Aliança. Hoje não existe mais paradigmas que eu possa colocar na minha igreja uma Arca da Aliança falando que Deus está aqui. Eu posso colocar como ato simbólico, lembranças da Arca da Aliança, da glória de Deus, mas não como um amuleto, como algo que manifeste a glória de Deus, porque Deus não precisa mais da Arca da Aliança para manifestar a sua glória. Ele exerce a sua manifestação, a sua glória, onde os filhos da fé, os seus filhos, homens e mulheres que são tementes a Ele e clamam a Ele, Ele manifesta a sua glória. E da mesma forma, amados, que essa arca foi tomada pelo povo, pelos filisteus, quando Eli se depara com tal situação, pergunta ao mensageiro que vem da guerra, o que aconteceu? Olha, Eli, os teus filhos morreram em guerra, padeceram, estão mortos, Rafiné e Finéias. E ele, quando esse mensageiro faz menção da arca, a arca foi tomada. Imediatamente, Eli estava sobre a casa, cai e quebra o seu pescoço, ou morre, né? Ele estava sem visão mais, ele estava com muita idade, muito pesado, e Eli morre ao cair do terraço ou do sobrado onde vivia, ou do templo. Então, quando acontece isso, amados, há consequências severas para aqueles que estão buscando a Deus, dizem que estão com Deus, estão vivendo a manifestação da glória de Deus, mas
Eles estão só dizendo, estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida corrompida, uma vida em pecado, e há consequências severas, não porque Deus faz, porque certamente as consequências virão e o inimigo das nossas almas, Satanás, o acusador, virá para cobrar isso de nós e do próprio Deus, porque ele não é maior do que Deus, mas a intenção dele é ferir o coração do nosso Senhor, do nosso Deus. Quando ele nos machuca, nos fere, ele está ferindo o coração do próprio Deus. E é essa a intenção de Satanás. Quando nós vemos pessoas, amados, que estão nas ruas, sob o domínio das drogas, do álcool, sob o domínio da prostituição, amados, eles sabem que querem sair daquilo, eles desejam, mas o império das trevas domina na vida deles, que ele faz com que eles fiquem abalados emocionalmente, fisicamente, sejam transtornados de uma forma, porque ele quer moê-los, ele não quer somente matá-los, porque se essa fosse a intenção, matar imediatamente, ele já teria feito com muitos. Por isso você vê pessoas aí na trajetória da vida deles como uns zumbis. Essa é a realidade, amados. Infelizmente, vivendo no submundo das drogas, na dependência do álcool, se prostituindo, e nem mesmo eles sabem por que não conseguem, como não conseguem sair dessa dependência. Mas, amados, quando eles conhecerem a luz, quando eles conhecerem a palavra de Deus, que é poderosa e apta para mudar a história de vida deles, eu sei que é perfeitamente capaz do Espírito Santo de Deus fazer uma obra tremenda e oportuna. E nós precisamos, como igreja, amados, lembrar que existiram filhos de Belial, como a palavra de Deus nos revela, os filhos de Eli, e daí talvez você possa pensar, mas pastor, na igreja não existe filhos de Belial, não existe filhos da maldição ou filhos sem valor, algo maligno, indigno. Claro que sim, amados. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam lobos disfarçados de ovelhas, haveriam falsos profetas que enganariam até mesmo aqueles que estariam dentro da igreja. Portanto, amados, é necessário que você peça a Deus discernimento, que você peça a Deus mais de Deus e menos de você, para que a glória dele se manifeste na tua vida e que você consiga viver a santidade a qual Deus nos predestinou, a santidade a qual Deus estabeleceu que nós podemos viver. Portanto, os filhos de Belial, os filhos de Eli, que são denominados como filhos de Belial, eles se corromperam a tal ponto que esqueceram da glória de Deus, esqueceram do que Deus fez, esqueceram do templo, esqueceram da arca, esqueceram do próprio Deus. E quando se depararam em guerra, ali acabou o seu tempo, ali a sua trajetória afindou, ali acabou. Para alguns de nós, a trajetória só começou. Para alguns de nós estamos em guerra. Guerra contra as ações do inimigo, contra nossas próprias ações que são frutos daquilo que nós queremos e ansiamos e frutos daquele que nós pecamos. Mas, para a glória de Deus, nós podemos nos arrepender. Isso não aconteceu com os filhos de Eli, mas nós temos a oportunidade de nos arrepender diante de Deus, pedir perdão ao nosso Deus soberano e Ele, que é suficiente e capaz, Ele pode nos redimir todo pecado e pode anular, esquecer esses pecados, a palavra de Deus diz, mas é necessário que eu me arrependa diante do Senhor e haja um arrependimento genuíno para que o resplandecer da glória de Deus e da paz que excede todo o entendimento faça parte da minha vida e da tua vida. Por isso, amados, você que está em Cristo, seja diferencial na terra. Você não pode ser chamado de filhos de Eli ou filhos de Belial. Você é filho do Deus Altíssimo, portanto, se conduza, ou seja, se alinhe conforme o teu rei, o teu Senhor, o teu Salvador. O temor ao Senhor, que a palavra de Deus diz, ela fala em revelação, que é reverência, honra ao Deus vivo, ao Deus soberano. Portanto, amados, eu declaro na tua vida que você não é filho de Belial, você é filho do Deus Altíssimo. E se você entende isso nesta noite, amado, a esperança e a novidade de vida que você pode ter, a vida diferente que você pode ter é se entregar ao Senhor, se prostrar, se render, mesmo que você tenha feito pecados que, aos teus olhos, a você mesmo, são impossíveis de ser contornados ou ser eliminados. Mas diante do Deus Altíssimo, eles podem ser eliminados. As consequências podem vir, sim, mas Deus te dará força para suportá-las. Portanto, amados, creia nisso. Você não é filho de Belial. Você é filho de um Deus poderoso
e poderoso em obras e suficiente e capaz de mudar a tua vida, a tua história de vida. Se você está no templo, está servindo ao Senhor, está buscando ao Senhor nas casas de oração, nas igrejas, busque intensamente, amados. Reconheça a soberania de Deus e fique na paz do Senhor. Que você, amados, receba essa palavra com entendimento. E talvez você imagine, mas eu não estou vivendo isso. Reflita, pense em como você está vivendo com o Senhor e para o Senhor. Como você está conduzindo a tua vida. Você é uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja é totalmente diferente, se corrompe, se contamina, fala palavras torpes, faz acordos ilícitos. Não tem lógica. Ou você vive o Evangelho, vive a palavra de Deus, mesmo que isso tenha consequências desfavoráveis para você, mas certamente lá na frente você vai colher dos frutos do qual você renunciou do pecado, ou vive no pecado como os filhos de Eli, que se tornaram como filhos de Belial, filhos da maldição. Amados, que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo seja com a tua casa, na tua vida. E que você entenda isso nessa noite. Renuncie o pecado por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia toda a sede. Portanto, amado, busque a Ele intensamente. E se você estava se desviando do caminho do Senhor, volte rapidamente ao aprisco. Volte rapidamente a estar na presença do Deus Altíssimo, porque Ele fará uma obra tremenda e poderosa na tua vida, para a glória dEle. E tudo é por Ele e para Ele. Amém, igreja? Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.